Oi, pessoal, tudo bom? Conforme prometido, vou mandar uma revisãozinha para vocês, tá? Olha, espero que vocês tenham estudado e que a revisão seja só o polimento do estudo, tá? Então vem comigo, eu fiz aqui um slidezinho para a gente revisar. Olha que legal. Pessoal, como é que a gente precisa entender o assunto? Por exemplo, suponha que ele dê lá dados elementos químicos com seus símbolos e números atômicos. Aí dá hidrogênio, oxigênio, tal. E diz quem se une por ligação covalente e quem se une por ligação iônica. O que é que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que composto covalente é aquele que é formado pelo quê? Não metais. Exatamente. Não metal com não metal. Se os não metais forem iguais entre si, como assim iguais, Guga? Ó, O2, P4, S8, N2. Quando eles são iguais, aí a gente diz que é covalente apolar. Agora, se eles forem não metais diferentes entre si, Guga diz, como assim diferentes entre si? Assim, ó, CO2, N2O, HCN, aí a gente diz que é covalente polar. Guga diz, e quando é iônica, é metal com não metal? É exatamente. Tá vendo? Nem precisa de revisão. Iônico é quando eu tenho o quê? Metal ligado com não metal. Então, pessoal, esse primeiro momento já ajuda muito. E lembre, todo gênio, isso é uma maneira de melhorar seu aprendizado. Todo gênio é não metal. Então, hidrogênio, não metal. Oxigênio, não metal. Sódio, opa, Linac roubou César na França. Família 1A, metal. Não é verdade? Google, e se não decorar a tabela? Tem que decorar. Mas se não decorar, a gente tem um número atômico, né? Enxofre. Enxofre é da família dos não metais, né? E cálcio. Cálcio é um metal. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Então ele pergunta: unem-se por ligações covalentes. Bora ver? Quem vai se unir por ligação covalente? Pode ser hidrogênio e oxigênio. Pode ser hidrogênio e enxofre. Enxofre e oxigênio. Por quê, Guga? Por quê? Porque são não metais. E quem é que se liga por ligação iônica? Metal com não metal. Aí eu te pergunto, quem são os metais que eu tenho aqui? Eu tenho sódio e tenho cálcio, né? Então pode ser sódio e hidrogênio, sódio e oxigênio, né? Pode ser sódio e enxofre, ou cálcio e hidrogênio, cálcio e oxigênio, cálcio e enxofre. É o que ele quer saber. Quem é que forma metal, quem é que forma não metal. Se eu quiser um composto iônico, metal com não metal, composto covalente, não metal com não metal. Então isso é importante, tá legal? Lembrar fundamentalmente disso. Outra coisa, ainda batendo nesse tema. Pessoal, a gente viu na tabela periódica, e espero que todos lembrem para a vida toda, até o terceiro ano. Família 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3, 4A mais ou menos 4, 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. São as cargas, né? Família 1A, 2A e 3A. Quem é metal tende ao quê, pessoal? Tende a perder elétrons, né? E quem é não metal tende a ganhar. Guga, e como é que eu sei que eles são da família 1A? Ótima pergunta. Família 1A termina em S1. Família 2A em S2. 3A em P1. 4A, P2. 5A, P3. 6A, P4. 7A, P5.
E 8A, Guga? P6, exceto o hélio, que é um S2. Guga, e se for esse povo do meio? Esse povo do meio é chamado de metal de transição, né? Os metais de transição terminam em D. Então aqui, ó, D5. Opa, Guga, D5 já sei que é um elemento de quê? É um elemento de transição. Eu não preciso nem dizer qual é a família. Eu só preciso dizer que é de transição. E se ele é de transição, lembra, ó, o que é que a gente tem aqui? Pelo amor de Deus, caiu aqui. Vê, pessoal, se ele é de transição, lembra o que a gente viu? Ele termina, vou ter que dar aqui um pequeno stop, para que volte o quadro. Enquanto isso, eu vou falando. Se o elemento é de transição, a configuração dele termina em D. Só que tem um detalhe. Lembra do detalhe? A última camada não é a mais externa. Isso é muito legal da gente lembrar, tá? Então, a última camada não é a mais externa. Guga, eu não entendi isso, não. Como é que eu digo assim que a última camada não é a mais externa? Pessoal, veja. Toda vez que ele terminar em S ou P, toda vez que ele terminar em S ou P, a última camada é também a camada mais externa e mais energética. Certo? Isso mesmo. Quando ele termina em D ou F, a mais externa não é a mais energética. Aí tu deve estar dizendo aí, pô, Google, eu estou entendendo não. Tu pode explicar melhor? Posso, pessoal. Vamos tentar, né? Posso voltar aqui, deixa eu botar de novo o quadro para a gente vir. Vem-se embora comigo. Vem-se embora comigo. Olha o quadro. Tá caindo, pessoal. O slide tá... O slide não. Como é que se chama isso aqui? O tablet tá com um probleminha, tá me dando maior dor de cabeça. Mas vamos embora. Mais do que Deus e ninguém, né, meu povo? Então, vê, pessoal. Olha aqui, ó. Aí a gente tem aqui, ó. Transição. Terminou, ó. Vê como é que ele terminou. Ele terminou assim, ó. 4S2, 3D5. Então, ó, esse é o último nível, que é 4. É o último nível. E o último que eu faço a configuração, o último é sempre o mais energético. Mas vamos lá. De acordo, eu posso classificar o primeiro como quem? Metal. Mas, Guga, tu não dissesse que é de transição? Todo elemento de transição é metal. Ah, tá vendo? Aí aqui, ó. Guga, terminou em P4. Se terminou em P4, quando termina em P ou em S, o mais externo é também o mais energético. Lembra disso? Aqui, ó. Antes dele tem 3, ó. Então, 4 é o maior nível, é o mais externo. E quando termina em SP, o mais externo é o mais energético. Mais externo é o mais energético. Mais externo é o mais energético. SP, o mais externo é o mais energético. SP, mais externo é o mais energético. Então, aqui, ó. 4, P4 é da família 6A. 6A é o que, pessoal? Calcogênios, né? Calcogênios, que são não metais, né? Todo gênio é não metal. E 7A é o que? Halogênio. Ó, vê, só para dizer que, ó, não foi armado não tinha nem visto, hein? P5 ele é o que? 7A. Também é não metal, né? E é um halogênio. Pessoal, vamos ver, né? Então, a resposta da questão seria quem? Classificado como metal e não metal. Quem estiver vendo o vídeo, se for lá no meu Instagram e comentar a foto que a gente tá do GGE, botar lá assim, beijo, Guga, eu dou meio ponto na prova, para ver quem é que está assistindo a revisão. Quem estiver assistindo não diz ao outro, não. Quanto menos gente, mais ponto eu dou. Tá? Não diz a ninguém, não. Não vá dizer a ninguém, não. Vá dizer, viu? Ó, deixa a pessoa descobrir. Ó, outro tema que eu quero ver com vocês é esse aqui. Pessoal, quais são as ligações que a gente estudou? Ligação iônica. Ligação covalente e ligação metálica.
Não foi isso? Vamos lá. Ligação iônica. Como é que ela acontece, pessoal? Ela acontece com... De novo, vai. Ô, Guga, de novo. De novo, bora. Metal com não metal. Covalente. Não metais entre si. E metálica, apenas metais. Guga diz: a ligação iônica é uma ligação forte ou fraca? É uma ligação forte. Tem elevado, ó a setinha para cima, ó, ponto de ebulição e elevado ponto de fusão, tá? A ligação metálica também elevado ponto de fusão e ponto de ebulição também. E a covalente, ponto de fusão e ponto de ebulição mais baixos. Por que, Guga? Porque a ligação é mais fraca. Quanto mais fraca a ligação, menor o ponto de ebulição. Quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Guga, e o estado físico? Ó, composto iônico é todo mundo sólido na temperatura ambiente. Todo composto iônico é sólido na temperatura ambiente. Covalente pode ser sólido, pode ser o quê? Líquido e pode ser gasoso. E metálica? A maioria é o quê, pessoal? Sólido. Só tem uma exceção. Quem é? O mercúrio. Mercúrio que é líquido. Só tem esse. Guga, e condução de corrente elétrica? Pessoal, lembra que a gente conversou? Olha, conduz corrente elétrica em solução aquosa, né? Ou fundido. Quer dizer que sofreu fusão, quer dizer que está no estado líquido. Guga, e os covalentes? Não conduzem em nenhum estado físico. Oxê, tu ensinasse errado, foi? Não, ensinei não. Veio, botar aqui, ó. Ele só conduz o quê? Se for ácido de arrênios, lembra que a gente conversou sobre isso? Se for ácido de arrênios, começa por H, aí conduz corrente elétrica em solução aquosa. Solução aquosa não é estado físico, tá? É dissolvido na água. E qual é o outro? O carbono na forma de grafite e na forma de grafeno. São as exceções. Legal? Lembra que a gente falou disso, né? E, pessoal, ligação metálica, eles conduzem corrente elétrica até quando estão sólidos, né? Conduzem até sólidos. Pegar um prego e colocar na tomada, a pessoa morre. Por quê? Porque ele conduz corrente elétrica. Ou pelo menos sente um choque que vai doer que só a peste. Aí vê, ele pergunta aí, ó. Pessoal, pegou uma tabela, olha para aí. Ele a 25 graus é isolante, ou seja, na temperatura ambiente. Mas a 1000 graus é condutor. A 1000 graus ó, é acima do ponto de fusão. Então quer dizer que ele é condutor depois que sofre fusão. Então isso aqui é um composto iônico. Não entendi não, Guga. Vê, ele está dizendo que o ponto de fusão é 800. A 1000 ele conduz. A menos que 800 ele não conduz. Então ele não conduz no estado sólido. Mas quando ele sofreu fusão, porque se a fusão dele é 805 e a temperatura está em 1000, então ele já passou, ele já sofreu a fusão. Ele já está no estado líquido. Aí ele conduz. Quem conduz corrente elétrica no estado líquido é composto iônico. Olha aqui, ó. 45 graus. Tá 1000 e não conduz. E não conduz. Então é um composto o quê? Covalente, porque composto covalente não conduz em nenhum estado físico. E aqui, ó, pessoal, conduz em qualquer um. Aqui embaixo, ó, ele quer conduzir, ele diz, ó, vem pra cá que eu quero é conduzir. Aí a turma, quer conduzir em qualquer temperatura? Se eu quero conduzir em qualquer temperatura, é porque eu sou um metal. Então, pessoal, A, B e C, iônico, covalente e metálico. Isso é super importante para a gente na hora de uma prova, certo? Aí, olha,
a gente já viu vários tópicos importantes. Agora me diz uma coisa. Pessoal, se ele chegar e te der um composto A38 e B52, como é que eu faço? Lembra que eu dei um jeito mais prático, né? Que era decorando os gases nobres. Mas vamos para cá. Eu vou configurar, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Já deu? Vamos ver? Acho que já passou, né? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Opa! S2. Qual é a família desse rapaz? Lembra que eu falei? Família 2A. Então a carga dele é mais 2. E ele é um metal. E o outro, B52. Meu Deus do céu. Também que maldade, hein? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. Bora ver se já passou? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 49, 50, 51, 52. Então aqui, ó, né, tem que ser 5P4. Pessoal, se terminou em P4, qual é a família dele? 6A. Então, vê, A é da família 2A, mais 2. E B é da família 6A, menos 2. Né? Guga, tu pode repetir? Posso, veja. Pelo amor de Deus, chegou na hora de qualquer prova, pessoal, e a gente vai fazer o SSA. 1A, termine em S1. 2A, S2. 3A, P1. 4A, P2. 5A, P3. 6A, P4. 7A, P5. 8A, P6, exceto um S2. Lembrando, a turma que é da família A, 1A, 2A e 3A são metais. Então, isso aqui é um metal. E 6A é calcogênio, lembra? Isso é um não metal. Mas, Guga, tu pode repetir esse mais e menos em cima? Eu falei agorinha, vou repetir, mas eu já falei. 1A é mais 1, 2A é mais 2, 3A é mais 3, 4A é mais ou menos 4, 5A é menos 3, 6A é menos 2, 7A é menos 1, 8A é 0. Então, ó, joga para cá. Quando a gente joga, fica A2B2. Não pode deixar assim. Tenho que ir AB. E se é metal com não metal, a ligação é iônica. Então, seria AB e seria um composto iônico. Então, pessoal, essa pegada que a gente está vendo aqui é importantíssima. Assim como, pelo amor de Deus, lembre, tá? Quais são as propriedades periódicas que a gente precisa lembrar? Ver. Para a esquerda e para baixo. Quais são? Eletropositividade. Tendência de quê, pessoal? Perder elétron. O que mais? Diga aí. Tamanho do átomo, raio atômico. Exatamente. Não é isso? No sentido contrário, pessoal, quais são as propriedades? Eletronegatividade, não é? Lembrando que fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, né? Esses são os eletronegativos. Também é o quê? Afinidade eletrônica, que é a energia, não é isso? Quando você recebe um elétron. E energia de ionização, que é a energia absorvida ao perder o elétron. Na afinidade, você perde energia. Na energia de ionização, você ganha. E lembre-se, né? Toda propriedade com eletro no nome, isso é uma dica, né? Não tem para gás nobre. Como assim, Guga? Eletronegatividade, gás nobre não tem.
Eletropositividade, gás nobre não tem. Tá? A afinidade eletrônica, gás nobre não tem. Então, ó, 20 minutinhos, ó, filé. Beijo, pessoal. Boa prova. Lembra que eu falei no meio do vídeo, não foi? Quem chegar lá e botar assim, Guga, beijo, do meu ponto na prova. Não diz a ninguém.